Interfaces e classes abstratas. Esse assunto aqui ele é bem interessante, ele entra bastante em POO, assim, e vamos ver o que isso significa. Primeira coisa é que nós temos que abandonar a ideia de interface ser botão, ser caixa de texto. Abandona isso. Uma interface em PO não é isso, tá? Uma interface em PO significa uma outra coisa, tá? Então, interfaces em PO não tem nada a ver com, não tem nada a ver com parte visual, tá? O interface em PO é um conceito de PO. Né? Então, o que são essas interfaces? Interfaces são padrões definidos através de contratos ou especificações. Uh, uma interface é 100% abstrata, ou seja, seus métodos são definidos como abstract e as variáveis por padrão são sempre constantes, static ou finais. Tá? O que isso significa? Quando você constrói uma interface, primeiro que essa interface ela não é instanciável, tá? Você não instancia uma interface, você implementa essa interface. As interfaces elas são como se fossem modelos para você implementar classes. Estes modelos eles definem tudo o que essa classe deve possuir para ser implementada. É um pouquinho, pode ser um pouquinho abstrata, mas se a gente imaginar o papel do analista de sistemas, se ele faz lá toda a documentação correta antes de começar a implementar os sistemas, então ele constrói as interfaces e o programador ele implementa essas interfaces, ele vai fazer essas interfaces funcionarem, ele vai programar essas classes com as principais interfaces, o programador não é impedido de criar novos métodos, não é impedido. Né? Mas ele tem que criar pelo menos os métodos que foram definidos nas interfaces. Por quê? A questão do analista do sistema, ele vai pensar em como o sistema ele vai se comunicar, como ele será construído, como haverá comunicação entre as classes, entre os métodos. Então ele faz isso imaginando no mundo das ideias, né? Mas ele não implementa isso de fato. Se a gente imaginar numa estrutura hierárquica de trabalho. Então você imagina que esse analista ele é realmente um projetista. E se você analisar e fazer um paralelo com engenharia civil, imagina que ele é realmente um engenheiro civil, que ele vai dizer onde estarão as colunas, onde estarão os pilares, onde estarão todas as estruturas de físicas, né, onde estarão as portas, como serão o tamanho dessas portas, o que pode passar por essas portas, a quantidade de peso que aquilo suporta, etc. Você define tudo isso em nível de projeto, em nível de interface, e aí vem o programador que pega essa interface e implementa tudo aquilo daquela maneira. Então você pode pegar lá o mestre de obra, o pedreiro, ele vai pegar todo aquele projeto e vai construir aquilo, vai construir a classe na nossa, na nossa percepção. Eu acho que ainda ficou um pouco abstrato para vocês, mas eu vou mostrar um exemplo prático que aí vai ficar mais fácil. O que está acontecendo aqui? Ó? Public Interface, eu tenho que usar essa interface, conta. Beleza. Ah, quando eu for implementar a minha classe conta, essa classe conta deve definir como será feito o método de depositar e como deverá ser feito o método de sacar e como deverá ser feito o método de getSaldo. Eu não programei nenhum desses métodos. Observa que eu não abro chaves, não fecho chaves. Eu simplesmente declaro o meu método, defino quais serão os parâmetros que serão utilizados por esses métodos, defino o tipo de saída do método. Né? Eu tenho duas saídas. Tem no método, dois métodos com void, saída vazia, e um método com saída double. Eu defino tudo isso e eu utilizo ponto e vírgula no final. Essa é uma interface. Né? Foi pensado exatamente o tipo de dado que entra, o tipo de dado que sai, só que isso não foi programado. Tá? A gente vai programar isso lá na nossa classe que implementará a classe conta. Como assim? Vamos ver no exemplo. Agora imagina o seguinte aqui, ó. Olha só. Public class conta corrente.
A classe conta corrente vai implementar conta. Então, olha só, em conta eu defini quais os métodos que deveriam ter na conta. Tem que ter o método depositar, tem que ter o método sacar, tem que ter o método getSaldo. Beleza, defini isso tudo, tem que ter. E aí o que acontece? Quando eu for programar a minha classe conta corrente vai implementar a interface conta. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter aqueles três métodos, tá? Tenho que ter esse método depositar, o getSaldo e o sacar. Eu tenho que programar estes métodos. Beleza, nada impede que você crie outros atributos, nada impede que você crie outros métodos, mas obrigatoriamente eu tenho que implementar os métodos que foram definidos na classe conta, tá? E aí eu implemento isso aqui, né? Para implementar, olha só, para eu implementar isso aqui, eu tenho, né, que também, olha só, eu tenho que definir outros atributos aqui. Eu tenho que definir o atributo saldo, o taxa de operação. Eu tenho que definir outras coisas, né? Então a minha interface conta define apenas o básico de como essa conta deve ser implementada. E aí quando eu vou implementar, por exemplo, a conta corrente, eu tenho que obrigatoriamente possuir o método depositar, o getSaldo e o sacar. Como você vai implementar isso? É você programador, tá? Você que vai definir. E aí você vai usar lógica, etc, para fazer isso funcionar. É um tanto quanto óbvio que eu teria que ter um atributo saldo e um atributo taxa de operação. Teria que ter. Né? Por quê? Se eu não tiver esses dois atributos, a minha instância de conta corrente, eu não consigo fazer a operação depositar, nem a operação getSaldo, nem sacar. Né? Eu preciso de alguns atributos para armazenar esses dados. Tá? Uh, tá, beleza. Depois eu abro perguntas. Classes abstratas. É também um outro conceito muitíssimo interessante dentro de PO. Vamos lá entender o que é isso. As classes abstracts servem como modelos para outras classes que dela herdam. Para usar a abstract, é necessário criar uma classe mais especializada, que herda suas características. Não podemos instanciar uma classe abstrata. Os métodos da classe abstrata devem ser sobrescritos nas classes filhas. Bom, o que isso significa? Olha o seguinte aqui. E primeiro, né, vou falar um pouquinho mais quando usar uma classe e construir classes abstratas. Imagina o seguinte, eu tenho uma escola, eu vou programar classes e métodos para uma escola, tá? Dentro da escola faz muito sentido nós possuirmos a classe professor, a classe aluno, a classe secretária, a classe coordenador. Faz muito sentido, porque isso está tudo dentro do universo de uma escola. Tá? Beleza, ok. Faz muito sentido eu possuir uma classe pessoa dentro do universo de escola? Não, não faz muito sentido. Tá? A gente consegue imaginar que, que a gente precisa ter talvez uma classe pessoa, e essa classe pessoa ela vai servir aí de base para a classe professor, vai servir de base para a classe aluno, vai servir de base para a classe coordenador. Mas faz sentido eu ter uma instância de uma classe chamada pessoa dentro de um sistema de escola? Não faz muito sentido. A gente não tem a ideia dessa instância de uma pessoa. A gente tem a ideia da instância de um professor. Mas a gente consegue imaginar que uma pessoa, o professor é uma pessoa. E eu consigo imaginar que também uma pessoa, ela pode, uma classe pessoa, ela pode ser aproveitada na classe professor, na classe aluno, em diversas outras classes. E essa classe professora, essa classe aluno, olha eu confundindo. Essa classe pessoa, ela jamais será instanciada dentro do meu sistema de escola, porque ela não faz sentido ali dentro. Mas essa classe pessoa, ela pode ser utilizada como sendo parte da classe professor, como sendo parte de outras classes. Então, essa classe pessoa,
Dentro desse contexto, ela é uma classe abstrata. Ela não vai ser instanciada jamais. Ela não precisa ser instanciada. Mas ela pode ser usada. Então eu teria uma abstract class, eu teria uma classe abstrata, abstract class, pessoa, tá? E só que essa classe pessoa jamais é instanciada. É característica de uma classe abstrata. Eu não consigo instanciar uma classe abstrata. Mas essa classe abstrata ela pode ser utilizada para a construção de outras classes. E essa outra classe herda tudo que essa classe abstrata possui. Vamos para um exemplo aqui. Eu criei abstract class a conta. E aí eu construí aqui, né, atributos e um atributo, três métodos aqui, tá? Na minha classe abstrata, eu também não implemento os métodos se eu não quiser, tá? Eu posso também aqui definir o seguinte, ó. Coloquei public abstract void imprimir extrato. Beleza. É igual na interface. O conceito é até parecido. Eu poderia até é parecido com a interface. E aí a classe que herdar isso aqui, ela vai ter que implementar isso aqui obrigatoriamente, o imprimir extrato, tá? Porque é um método que eu defini aqui para ser programado depois, tá? Olha só como é que vai funcionar o uso disso. Public class a conta poupança extend a conta. Então isso aqui, né, é a minha classe abstrata e ela vai herdar tudo. A minha classe a conta poupança, ela vai herdar tudo de a conta. Então ele vai herdar esse atributo, ele vai herdar esse método get, esse método get. Só que eu defini aqui que eu tenho que implementar esse atributo, esse método aqui, tá? Imprimir extrato. E aí como é que vai ficar isso, né? Como já herdei tudo, eu tenho que implementar aqui o imprimir extrato. Então eu implemento ele, né? Codifico, beleza. E olha o meu main, né? Eu faço a instância da minha classe e já uso um set saldo aqui, ok? Porque eu herdei tudo isso de a conta. E uso o get saldo porque foi herdado. Tá, e aqui é um exercício para vocês fazerem também.